Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Hoje, passando aqui, segunda-feira, 22, olha só, precisamos nessa manhã, eu e você, aprender um pouco mais sobre cura interior, né? Começamos essa mensagem e hoje nós vamos concluir, mas não que nós vamos parar, né? Não, mas nós vamos concluir esse momento, tá, de cura interior, e entraremos em outra pauta muito importante, muito interessante, que você assista o vídeo até o final, que eu vou dizer a você, falar a respeito desse assunto, a qual nós vamos dar entrada, vamos começar a falar dentro dessa área, da área de cura interior, né, ansiedade, depressão, e hoje nós vamos estar falando sobre 3 sintomas em comum da depressão segundo a medicina, certo? Isso é uma pesquisa que eu fiz, que é de Stock, né? Uma revista, eu dei olhando e estou trazendo para vocês essa reflexão, vamos dizer assim, esse momento que você precisa ter para aprender um pouco mais do que é depressão, o que é ansiedade, certo? Então, veja bem, hoje estaremos entrando concluindo esse assunto, e você pode muito bem ter como nos ajudarmos grandemente. Vindo aqui, ó, bem aqui tem um nomezinho em negrito, se inscreva aí, tá? Se inscreve nesse canal, ative o sininho, já que nós estamos, hoje é o último vídeo em relação à cura interior, então me dá esse apoio aí, tá? Para a gente continuar esse trabalho dentro de um conceito do que é ansiedade e depressão, e vamos continuar esse assunto, mas hoje nós concluímos essa primeira parte, então eu peço a você que não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e começar a divulgar esse canal, que vamos estar continuando a trabalhar sobre cura interior através da palavra de Deus. Vem comigo. 3 sintomas em comum da depressão segundo a medicina, tá certo? Qual é a primeira, pastor? A primeira é tristeza. Segunda, solidão. E terceira, isolamento. Tá? Então, isso diminui muito, vamos dizer assim, do humor. Aqui com a falta de energia, pensamento que vem sobre suicídio, distúrbio do sono e alimentares. São os sinais mais relatados da pessoa que está em depressão. Então, essa doença, irmãos, no entanto, também pode se manifestar de uma forma comum e confundida, muitas das vezes, com outras condições. Mas veja bem, normalmente, eu acho que você já conhece algumas pessoas que tiveram depressão, ansiedade, normalmente você percebe que ela tenta ficar só e ela se isola. Ao isolamento dela mesma, realmente o seu humor fica meio complicado, né? Então, não quer participar de atividade física, não quer fazer nada. O que elas querem mesmo é ficar deitado no quarto escuro, muitas vezes sem escutar barulho, totalmente só. Então, por isso que é importante observar, tá certo? Que a presença de um desses ou mais sintomas, embora não confirme, a ciência não confirme que o diagnóstico do distúrbio pode indicar um sinal de alerta, tá certo? Mas é importante que nós possamos estar atentos a esses sinais. Volto a repetir que você pode perguntar, pastor, qual o sinal? Escreve aí: tristeza, solidão, isolamento, diminuição do humor, falta de energia e pensamento de suicídio e distúrbio do sono e alimentares. São os sinais mais relatados. Então, preste atenção, fique atento a esse sinal. Mas, pastor, me diga uma coisa, você está falando muito em cura interior, mas na verdade o que é a depressão? Segundo esse estudo, é diferente das mudanças regulares de humor. A depressão ela pode acontecer com qualquer pessoa. Não existe uma pessoa específica, nem de cor e de raça, não. Pode ser com qualquer pessoa, pode ser com pobre, da classe A, da classe B, da classe C, da classe D. Qualquer uma dessas classes pode ter depressão, tá certo? Porque afeta, irmão, o aspecto da vida. Tem pessoas que têm rios de dinheiro, andam em carro luxuoso, mas é depressiva.
Tem uns que trabalham em fábrica, no chão da fábrica também e pode pegar o quê? A depressão. Então, a depressão ela é algo que vive para qualquer um professor de primário a um professor de faculdade. Então, ele não escolhe, tá certo? Então, afeta o aspecto da vida, incluindo relacionamento e trabalho. Além disso, o transtorno depressivo pode começar em qualquer idade. Pra você ter uma ideia, eu estava lendo anteriormente que crianças a partir de 10 anos já se encontram com sintomas depressivos. Pode um negócio desse? Independente da idade, como diz aqui, tá certo? Mas é comum que a idade média desse transtorno comece a surgir, aparecer aos 25 anos de idade. Isso quer dizer que é 25 anos de idade, não. A partir de 25 anos, mas como eu falei anteriormente, pode ser também a partir de 10 anos. Então, segundo os especialistas, tá certo? A condição pode ser categorizada, tá certo? Tá bom? Como leve, moderada ou grave, dependendo do número e da gravidade dos sintomas, bem como do impacto no funcionamento do indivíduo. O que acontece, irmãos, é que pode te dizer com toda certeza que muita gente tem um preconceito de procurar o psiquiatra. Diz assim, não, para o psiquiatra, quem é doido. Ainda bem, graças a Deus, que isso tem mudado muito esse conceito, mas era um conceito muito forte ainda, tá certo? Então, alguns apresentam episódios isolados de depressão grave, seguido de muitos anos, sem sintomas, tá certo? Então, enquanto outros apresentam grupos de episódios e outros ainda apresentam episódios cada vez mais frequentes, com o aumento da idade. Então, cada vez que a idade vai aumentando, né, sempre há exceções, a tendência é que a pessoa fique depressiva, né? Isto quer dizer que é uma regra? Não, não é uma regra, tá certo? Mas há uma tendência, entendeu? Para isso, a partir de uma determinada idade, como eu falei anteriormente, de 25 anos, mas isto quer dizer que uma criança de 10, 11, 12, 18 anos, um jovem, não possa ter, tem, tá certo? Então, veja bem, quais os sintomas menos conhecidos da depressão? Quais são? Os menos conhecidos, tá? Dores físicas inexplicáveis, tá certo? Pessoas deprimidas também podem relatar dores crônicas, dores de cabeça, dores musculares e outros desconforto físico que não tem uma causa médica aparente, ou seja, aquilo que o médico realmente não consegue explicar daquilo que você está sentindo, tá certo? Tem outro ponto que é a culpa. Então, a pessoa deprimida pode se sentir excessivamente culpada, mesmo por causa, vamos dizer assim, por coisas que estão fora do seu controle. E ter uma visão negativa de si mesmo. Então, isso é importante, muito importante, porque às vezes as pessoas às vezes se culpam porque não passou no Enem, porque não passou nas provas, porque não passou no vestibular, não passou na faculdade, tá certo? Não passou naquele teste que ela queria fazer, então começa a se culpar a respeito desse assunto. E isso começa a acrescentar mais um volume para uma depressão. A irritabilidade é outro ponto muito interessante, tá certo? Algumas pessoas ficam deprimidas e tornam-se irritadas, descontando essa sua raiva em praticamente tudo e em todos na sua vida. E eles têm a mudança de humor inexplicáveis. Ou seja, a pessoa às vezes, tem uns que dizem assim, não, a pessoa é bipolar. Não, isso aí depois vai falar até a respeito desse assunto, mas a gente se percebe que tem pessoas que é assim, que está nesse sintoma depressivo, que está precisando de procurar um psicólogo, um psiquiatra, para poder o ajudar. E ainda bem que esse canal agora está surgindo e nós estamos tentando ajudar essas pessoas. Por isso que é importante você se inscrever no canal, vir aqui se inscrever no canal, ativar o sininho, para quê? Porque você possa receber mais mensagem a respeito desse assunto.
Outra coisa, o número de depressão no Brasil e no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, aproximadamente, preste bem atenção nisso, aproximadamente 280 milhões de pessoas no mundo sofrem com essa doença. Embora exista tratamento conhecido e eficaz para transtornos mentais, mais de 75% das pessoas em países de baixa ou média renda não recebem tratamento. Até porque existe, às vezes, um preconceito, né, muito grande nas pessoas e de outras pessoas para com aquela que está depressiva, para querer dizer assim, não, isso é besteira, isso é invenção, isso é o que eu não tenho que fazer, isso é uma pessoa que realmente está passando por um momentozinho de problemas emocionais e está dizendo que está depressivo. Então, existem alguns preconceitos, muito mesmo, principalmente em países em desenvolvimento. País subdesenvolvido também tem isso, em países, vamos dizer assim, já desenvolvido, tem, mas é muito pouco, né? Então, a gente percebe que é importante nós sabermos que vamos dizer assim, os sintomas da depressão, é importante você saber, importante você ter essa convicção. Pastor, mas por que isso? Veja bem, a grande verdade, irmãos, é que eu e você precisamos muito saber e que estamos vivendo um mundo vamos dizer assim, vivendo numa sociedade cada vez repleta de conflitos psíquicos, emocionais, espiritual. A ansiedade, a depressão, temores, angústia, complexo de trauma. Então, vamos dizer assim, as amarras, a opressão, as insônias, como eu falei anteriormente, a tentativa de suicídio, como eu falei antes, tá certo? Então, milhares estão se voltando atualmente para a psiquiatria. Isso é importante nós sabermos. Para quê? Para análise. Em busca de alívio, nós temos, irmãos, que buscar, isso não é coisa do diabo, pode repetir, não é coisa do inimigo, não. Nós, como ser humano, precisamos cuidar também da alma, tá certo? E a religião, ela tem um papel fundamental para cuidar de quê? Do espírito, tá certo? Então, verdadeiramente, a nossa sociedade hoje, irmão, está cada vez mais enferma e doente. No ramo da medicina, irmão, que hoje está mais lucrativo, que muita gente pensa que não, que chama-se a psicologia. A psicologia está realmente entrando num momento, sabe, de muita influência na sociedade. Então, mas isso é um perigo. A gente não pode se achar que tudo também é, vamos dizer assim, depressão, né? Abrir um parênteses aqui, tá bom? Porque existe também os espíritos malignos, nós não podemos deixar de lado, tá certo? Aí isso também, a gente não pode também chegar ao extremo que achar que tudo é da psicologia, não. Também existem as influências malignas, tá certo? Mas não é o caso especificamente da depressão, da ansiedade, né? Mas que existe. Então, hoje nós estamos concluindo, irmãos, mostrando que uma sociedade, irmãos, que está enferma e está precisando muito de ajuda. Então, na situação atual, o mundo leva mais as práticas, irmão, da cura interior. Hoje, ainda bem que hoje nós podemos falar, né, abertamente, até mesmo dentro da igreja, tá certo? E a igreja hoje ela tem um papel fundamental. Vocês podem achar que não, mas tem um papel fundamental para ajudar essas pessoas, tá bom? Então esse canal está ajudando você. Então se você compartilhar esse vídeo, se você chamar outras pessoas para participarem desse momento da psicologia, desse momento irmãos, da ansiedade, tratar a ansiedade, da cura interior, você estará ajudando outras pessoas. Então vamos continuar lutando para trazer uma vida melhor para as pessoas, uma vida melhor para as pessoas que estão passando por esses sintomas agora. E você pode ajudar, tá certo? Então não esquece, vim aqui nesse nomezinho aqui, em negrito, que está aí, inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu like, deixa teu comentário e vamos em frente, porque nós temos e precisamos ajudar as outras pessoas. Deus abençoe e até amanhã.